abençoada. Hoje no nosso canal tem uma palavra assim linda que Deus ministrou ao meu coração. Eu fui muito abençoada com essa palavra e eu quero repartir isso para você. Eu sei que Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu estou lendo um livro muito bom chamado As Marcas da Igreja. Isso mesmo. E eu vi uma frase que chamou muito a atenção ao meu coração. Eu meditei, fui para a Bíblia também dentro dessa frase que diz o seguinte: que Abraão foi um contador de estrelas. Interessante, né? Entre aspas, um contador de estrelas. Isso me levou no livro de Gênesis 15, versículo 5, aqui na linguagem de hoje, diz assim: aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olha para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. No versículo 6, parte A, diz: Abraão creu em Deus. Sabe, queridos, Deus tem sonhos muito grandes para nossas vidas. Deus tem planos tremendos na nossa vida. E Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Amém? Nas nossas vidas, nas nossas famílias. Mas aqui há um detalhe muito importante. Fala que Abraão foi contador de estrelas. Eu estava falando assim no meu coração: eu quero ser essa contadora de estrelas. Eu sei que você também quer. Como assim? Abraão não podia contar as estrelas. E sabe o que Deus estava ensinando para ele? É impossível, Abraão, você contar essas estrelas. Mas veja como elas são imensas, ilimitadas aos nossos olhos. Mas o Senhor, como ele falou assim será a tua descendência. Ou seja, mas eu farei o impossível na sua vida. Eu farei o sobrenatural. A sua esposa Sara, esposa do Abraão, não podia engravidar. Mas Deus deu um filho chamado Isaac. Sabe o que Deus queria falar para ele, mostrando essas estrelas? Não será somente um filho do ventre, mas você terá uma multidão de filhos espirituais. Ou seja, Abraão foi chamado o pai da fé. E hoje, nós somos filhos de Deus e também somos filhos de Abraão, ou seja, somos daqueles que creem. Abraão foi chamado pai da fé e nós somos pessoas de fé, amém? E estamos debaixo dessa bênção, dessa legalidade que Abraão deixou, sendo pai da fé. Então, existem 3 coisas importantes que Deus ministrou ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês sobre vivendo o sobrenatural de Deus, as promessas de Deus. Amém? Coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Primeira coisa, Abraão estava na sua tenda e Deus disse: sai da sua tenda. Queridos, nós nunca vamos ver o sobrenatural de Deus se nós ficarmos limitados a nós mesmos, às nossas razões. A tenda era o lugar onde Abraão morava. Se você for olhar para o teto da sua casa, você não vai ver as estrelas. Nós não vamos ver as estrelas. Nós precisamos sair, Abraão teve que sair da sua tenda para poder ver as estrelas. Ou seja, não vamos nos conformar. A casa é um lugar limitado, onde nós andamos aqui e ali, mas nós estamos limitados, porque tem paredes, Somos cercados ali, por uma limitação de construção. Assim mesmo, na nossa vida espiritual, nós não devemos, para vermos as estrelas, para vermos as promessas de Deus cumpridas em nós, o sobrenatural, nós precisamos sair do nosso comodismo. A gente tem uma frase que diz assim: nós não podemos transformar aquilo que nós nos conformamos, Precisamos sair do comodismo. E a gente lembra de Pedro, quando ele estava no barco, que ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, Jesus, deixa eu ir contigo sobre as águas. E Pedro saiu do barco para poder andar sobre as águas, sobre o impossível, Ainda que depois ele afundou, mas ele teve coragem de sair do barco e andou sobre as águas, assim como Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele teve êxito. Então Deus nos chama a sair do comodismo. Não, tá muito bom. Alguém já disse uma frase que eu acho muito legal, que o bom, ele é inimigo do melhor. Se nós nos conformarmos só com o bom, nós vamos viver só no comodismo, mas Deus tem o melhor, Deus tem muito mais. Às vezes a gente tem recebido algo de Deus e a gente pensa: não, tá muito bom. Eu quero te falar que Deus tem muito mais para você, para sua família. Deus tem o melhor, amém? Eu creio muito nisso. Então sai da sua tenda. Segunda coisa, Deus falou para Abraão: olha para o céu. Outro detalhe muito importante: nós não temos que olhar para as nossas limitações, não temos que olhar para as nossas razões, não temos que olhar para os nossos temores.
Não temos que olhar também para as pessoas, colocar nossa expectativa em pessoas nem em circunstâncias. Nós devemos olhar para o céu. Olhar para o céu, olhar para cima, é olhar para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Como olhar para Jesus? Olhando as promessas de Deus. Como olhar para as promessas de Deus? Olhando para a sua palavra, meditando na palavra dia após dia. Alguém já disse, alimente a sua fé e as suas dúvidas morrerão de fome. Os seus medos, os seus temores morrerão de fome. Então, olhar na direção certa, olhar para o céu, olhar para o ilimitado, olhar para Jesus. E a terceira coisa que ele fala é, conta as estrelas. Ou seja, veja se você pode medir o que Deus pode fazer. Não, é impossível aos nossos olhos. Então, vamos mergulhar nas promessas de Deus. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos olhar para a pessoa certa, que é Deus, que é a sua palavra revelada em nós, que nos alimenta a cada dia. E vamos então contar as estrelas, no certo sentido, olhar e falar assim, Deus, são tantas. Quando Abraão, queridos, eu imagino Abraão contando aquelas estrelas, começando a contar, chegou um certo momento que ele não conseguiu. Ou seja, o que Deus está falando para nós? Ele tem muito mais para nós. Ele tem milhares de bênçãos para nossas vidas, milhares de promessas. Sabe onde nós vamos contar as estrelas? Aqui. Tem tantas promessas de Deus nas nossas vidas, ilimitadas, que nós nem podemos contar de tantas promessas, de tantas vitórias do Senhor na nossa vida, acompanhada de princípios para nós obedecermos. Abraão alcançou a promessa. Sabemos que Abraão, ele não só foi o pai de Isaac, mas o pai de Ismael, mas ele foi o pai de multidões por causa da sua fé. Deus está nos chamando a esse desafio. Na nossa casa, talvez você está passando por momentos difíceis, né? Todo mundo passa por provas, por lutas, então saia da sua zona de conforto. Segundo, olhe para o céu, olhe para Jesus, olhe para as promessas, meditando a cada dia. E terceira coisa, conte as estrelas, comece a ver quantas coisas que Deus tem para a sua vida e lembre-se, Ele tem infinitamente mais. Nunca podemos contar totalmente as estrelas, mas podemos ver, ter essa visão das estrelas. Quando você olhar para o céu, lembre-se, há uma infinidade de bênçãos, de promessas de Deus para a sua vida, sua família, para as nossas vidas, nossas famílias. Amém? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Se você também não é inscrito em nosso canal e gostaria de se inscrever, está aí o link para você poder, no nosso canal, se inscrever e deixar o seu like se você gostou do vídeo e reparta palavras de vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, rica e poderosamente.